somos as mulheres do último tempo. E nós precisamos estar atentas. Da última conferência para cá, houve muitos divórcios, muitas traições, muitas famílias destruídas, muitas mulheres que se perderam no seu propósito, mas nós não vamos ser essa, porque a verdade de Deus é a verdade plena na minha vida. Se Ele disse que eu tenho um homem só, para mim não existe outros homens, não existe outras possibilidades. Se Ele diz que Ele quer um casamento único, Ele quer um casamento único. Se Ele diz que Ele odeia o divórcio, eu também odeio o divórcio. Se Ele diz que os meus filhos são dele, os meus filhos são dele, e eu vou até o fim nessa verdade. Vamos primeiro começar com a Bíblia? E vamos começar lá do começo. Abra aí comigo em Gênesis 1, a gente vai ler os versículos 26, 27 e 28. Tá bem fácil aí, né? Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Agora vamos ali para o 2, a partir do 18. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E agora o 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém, gente? Eu vejo que há uma confusão muito grande quando o assunto é identidade feminina. Eu não sei se sou só eu que estou percebendo, mas a gente tem o feminismo que já é antigo, há muito tempo tem sido desenvolvido na sociedade, tem sido inserido em tudo que a gente consome. Mas eu estou vendo também um movimento, a gente pode chamar que é um movimento conservador. O conservadorismo é algo bom, nós somos em essência conservadores, mas a gente tem que ter muita atenção para não nos pegar substituindo algo que Deus disse por algo que a gente cria. E eu queria, nesse início, relembrar com vocês qual foi a identidade, o que Deus disse ao nosso respeito quando nos criou. Porque às vezes a gente ouve tanta coisa de tanto lugar, mas nossas Bíblias estão fechadas. E não é só
os movimentos, a sociedade que gritam, nossas feridas também gritam, nossos traumas também gritam. Então vamos ver juntas o que Deus disse que nós, mulheres, somos de fato. Primeira coisa, nós somos a imagem de Deus. Pega aí seu espelho. Pega. Imagina esse momento aqui, Deus marcou. É sério. Vocês riem, mas é sério. Deus marcou para você e ele sentar numa sala. Eu quero que vocês imaginem isso. E ele vai te falar quem você é. Qual é a sua verdadeira identidade? Porque chega da sociedade dizer qual é a nossa identidade. Chega dos nossos traumas dizerem qual é a nossa identidade. Chega de até mesmo os nossos pais, com a melhor das boas intenções, dizerem qual é a nossa identidade. Não há ninguém que tem propriedade maior para dizer quem nós somos do que aquele que nos criou. Ele sim tem a palavra. Então a primeira coisa, pega aí seu espelho, olha nele, põe assim na sua frente. Olha dentro do seu olho no espelho. E diga isso. Eu sou a imagem de Deus. Pode abaixar? A gente, como pais, eu não sei quantas aqui já são mães, mas quando a gente descobre a maternidade, é uma sequência de preparações que a gente vive, né? Primeiro a gente leva um susto lá no banheiro sozinha. Meu Deus, estou grávida. E aí já fica nervosa e aí já pensa um jeito de contar para o pai que ele vai ser pai. Aí depois a gente faz o chá revelação. Primeiro faz o teste, depois faz o chá. Depois a gente faz o chá de bebê, a gente faz o pré-natal, a gente vai fazendo. A lista não tem fim, cada vez está maior. Agora tem até enfeite no hospital. Agora tem até o porta-maternidade com o nome da criança. A gente faz a mala maternidade, coloca 7 camisolas, usa uma só, quando não fica com o avental do hospital o tempo inteiro, né? E a gente herdou isso de alguém, do nosso pai. Eu vejo aqui em Gênesis um pai amoroso, cuidadoso, fazendo toda a preparação para receber os seus filhos, a humanidade que ele criaria. E aí Deus, sendo Deus, não prepara o chá, né? Mas ele prepara o sol, a lua, o dia, a noite, prepara a terra, separa a terra de mar, luz de trevas, e depois enche tudo isso. E aí, no verso 26, ele estava dizendo assim: haja, 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 haja. Mas quando vai criar o ser humano, parece que há uma pausa. E ele diz: façamos. A Trindade se reúne para criar o homem e a mulher. E isso é uma declaração de amor muito grande, porque Deus está dizendo: está vendo tudo isso que eu criei? É para vocês, vocês vão dominar e governar sobre isso. Então toda essa preparação, acho que assim como o bebezinho nasce assim e vê, nossa, tudo isso é para mim? Todo esse corre é para minha pessoa? Adão e Eva tiveram essa experiência quando viram tudo que Deus criou para eles. E aí Deus diz: façamos o ser humano, a Trindade para, e Deus faz algo artesanal com as próprias mãos. A gente é chique, gente. A gente é artesanal, a gente é feito pela mão do Criador. E aí ele diz: a nossa imagem, ele será semelhante a nós. E aí no verso 27, eu achei bem engraçado a ênfase que Deus dá, porque assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Então ele faz uma declaração geral: eles são a minha imagem. Então lá em Romano diz que toda a natureza revela os atributos de Deus, sua divindade, o seu grande poder. Então tudo que Deus criou revela. Quem aqui já foi em Foz do Iguaçu? Quando a gente chega e se depara
com aquelas águas torrenciais caindo, aquela grandeza, aquele buraco que a gente nem sabe para onde vai tanta água, e aquele som forte de água. Eu tive essa experiência e é maravilhoso quando a gente olha para as coisas criadas, quando a gente contempla, a gente tem o gostinho do quanto Deus é belo, do quanto Deus é grande, do quanto Ele é criativo, detalhista. E aí, toda a criação revela a Deus, mas só nós carregamos o peso e o privilégio de sermos a sua imagem e semelhança. Então, mulher, não deixa ninguém roubar isso do seu coração. Você é a semelhança de Deus. Você não é feia, você não é desajeitada. Você não é fisicamente incorreta em nenhum dos seus pontos. Você expressa uma imagem. E é a imagem do seu pai. Você é a cara do pai, como a Val escreveu no texto dela. E é importante dizer que não somos só nós mulheres que somos a expressão, é o ser humano. Então Deus escolheu um jeito para que o mundo o visse. Além da criação anunciar, Deus queria ser visto pela humanidade. Deus quer ser visto na sociedade. Deus quer ser visto no seu trabalho, na sua faculdade, jovem. Deus quer ser visto. E a forma como Ele fez, do que Ele quis revelar de si, porque Deus é muito grande, muito maior que nós. Então, assim, a gente tem os atributos visíveis e os invisíveis de Deus. Os visíveis são os que Ele resolveu comunicar a nós. Ele falou, isso aqui que eu tenho, eu vou revelar através do homem e da mulher. E essa junção, não é só a mulher que revela a imagem de Deus, não é só o homem que revela a imagem de Deus, é a junção do homem e da humanidade, né? Homem e mulher, e desse crescer e multiplicar com essa multidão de gente. Hoje estamos em 8,2 bilhões de pessoas. E olha como Deus é maravilhoso, cada um é de um jeito. Eu olho todos os rostos aqui e vejo uma diferente da outra, uma com uma graça diferente da outra, uma beleza diferente da outra. Já teve uma atividade das meninas que era para desenhar, tipo, árvore genealógica. Aí você começa desenhando um bonequinho, aí você faz o outro mais diferentinho, aí você faz o outro mais diferentinho. Só que daí, daqui a pouco começa a ir tudo igual. Porque a nossa criatividade se esvai. Mas Deus não, Ele criou não só esses 8 bilhões de pessoas, mas todas que existiram antes, cada uma diferente do outro. Nosso Deus é maravilhoso, né? E o que dizer da infinidade de insetos? Eu estava preparando essa pregação e com esse calor na minha casa, eu moro perto do mato, encheu de pernilongo. E aí eu sou a louca de matar os pernilongos. E aí eu perguntei, Deus, qual que é a finalidade de ter criado o pernilongo? Por que, Deus? Porque Ele criou uma diversidade enorme de plantas, insetos, animais, vegetais, flores. Deus é infinitamente criativo e Ele criou tudo do nada. Tem uma expressão no latim, ex nihilo, que significa do nada. Deus criou tudo do absoluto nada. E Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Então essa é a primeira verdade sobre você. Não é o feminismo que vai falar quem você é, não é o conservadorismo, não é uma imagem que criaram de padrão na internet, nas redes sociais, não é uma lista de dar check, é o que Deus diz. E Ele diz que você é a imagem e semelhança dEle e ponto. Combinado? Segundo ponto, você é necessária. Pega aí o espelho. Olha aí para o espelho. Gente, é sério. Cadê a Jaque? Isso é um ato profético. Pega o espelho, mulher. Olha para o espelho. Essas verdades vão incutir dentro do seu coração. E toda vez que você olhar para esse espelhinho, você vai lembrar quem você é, tá bom?
Olha aí para o espelho e diga: eu sou necessária. É engraçado porque tem todo esse contexto, né? Deus cria tudo, cria Adão. No capítulo 1, especifica que Deus já criou no mesmo ato homem e mulher na pessoa do homem. E aí no capítulo 2, é como se a gente desse um zoom para entender os detalhes de como isso aconteceu. E aí conta que Adão lá estava cumprindo a função que Deus tinha dado para ele, de cuidar do jardim. E o próprio Deus identificou que estava faltando alguma coisa. Que Adão precisava de algo a mais. E não foi uma decisão de última hora, não. Um ops, não foi. Já estava tudo certo. A mulher já tinha sido criada. No ato da criação da pessoa, do homem, ela seria tirada de dentro dele. E eu acho muito legal isso. Porque o próprio Deus é quem diz: não é bom que o homem esteja só. Não é o homem que fala, como às vezes a gente vê, né? O homem falou: nossa, todo animal tem seu parzinho, só eu não tenho um par. Não, o próprio Deus falou: não é bom. Eu farei alguém que o ajude e o complete. Então Deus percebeu que a mulher era necessária. Percebeu não, ele já sabia, e chegou o momento de criá-la. E Adão adormece, a mulher é tirada da costela. Então, eu queria dizer, às vezes, eu não sei o contexto do seu nascimento, mas eu queria dizer que você foi planejada por Deus, você é necessária. Ele conta com você para esse tempo. A gente vê essa imensa multidão aqui, e eu não conheço todo mundo, eu conheço alguns rostos, algumas vidas, mas Ele conhece cada uma de nós com particularidade. Eu estava indo antes de ontem, para a escola com as meninas, e eu queria incutir isso no coração delas. Eu ficava falando assim, a gente andando de carro, eu falava: gente, está vendo esse rapaz aí de camiseta branca e bermuda azul? Deus ama ele. A gente não conhece ele, mas Deus sabe a história, Deus sabe a vida, Deus sabe os segredos, Deus sabe os traumas, Deus sabe o futuro. Ele sabe tudo a respeito desse rapaz. E Ele conhece tudo a seu respeito. Ele sabe tudo que você precisa, Ele sabe tudo que você necessita, Ele sabe o seu futuro. A sua vida está segura nas mãos do seu Pai. Tenha convicção disso. Então a gente é necessária. Outra verdade ao nosso respeito. Diga, pega aí seu espelho, olha nele e diga: eu sou aliada. Gente, Deus diz aqui na parte B: farei alguém que o ajude e o complete. Tem várias traduções e tem uma discussão teológica gigantesca a respeito disso. Mas a palavra original é ezer, para ajudadora, auxiliadora. A gente tem várias traduções: auxiliadora idônea, auxiliadora, ajudadora. Mas, na verdade, essa palavra no original, ela no português não encontra assim uma palavra adequada que se encaixe. Por isso que os tradutores bíblicos têm dificuldade para essa definição. Mas tem uma última tradução da NVI, acho que de 2023, e eles colocaram como aliada. A mulher é uma aliada. Então Deus só não falou quem Ele estava criando, por que Ele estava criando, mas Ele disse qual é a nossa função no mundo, qual é o nosso propósito. Nós somos aliadas. E por que o auxiliadora, o ajudadora, não é a melhor expressão para essa tradução? Porque o próprio Deus se define como ezer do seu povo. No Velho Testamento,
a gente vê vários contextos de Deus se revelando como Ezer, e geralmente a palavra é acompanhada de um contexto de guerra. Então, gente, a feminilidade mais aflorada de hoje em dia diz que nós não somos guerreiras, mas nós somos. Você é uma guerreira do Senhor, você é uma aliada de guerra do seu marido, do seu pai, da sua mãe, da sua família, do noivo de Cristo. Você é aliada da divulgação e proclamação do Evangelho até que o noivo venha. Nós somos aliadas, então nós somos a imagem de Deus, nós somos necessárias e nós somos aliadas e nós somos também complementares. Pega o seu espelho e diga: eu sou um complemento. A gente vê que Deus faz questão de enfatizar. Ele fala: vou fazer a minha imagem, a minha semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ele faz intencionalmente essa diferenciação que ele criou o homem e a mulher. Então, hoje na nossa sociedade nós temos um contexto de ideologia de gênero, de dizer que a nossa biologia é construída por uma construção social, que é ao longo da vida. Não. Gente, a verdade é que Deus criou homem e mulher. E a gente ama, a gente respeita, a gente sofre com a dor de irmãos que sofrem com isso. Mas essa é a verdade, essa é a vontade de Deus. O Senhor é o Criador. E a gente precisa saber dessas coisas, gente, porque o mundo pede respostas. Nossas crianças pedem resposta, a nossa sociedade pede resposta. A gente vê que no contexto do Novo Testamento, não é uma preocupação ficar definindo o que é homem, o que é mulher, porque não era uma realidade tão viva na sociedade, não era um questionamento. A urgência era as boas novas do Evangelho, mas hoje o mundo pede respostas e nós precisamos saber. E nós ficamos com a soberania de Deus ao nos criar. Ele nos criou e Ele diz: nasceu macho e fêmea, e ponto. E aí a gente vai lidar com isso como? Amando, cuidando de quem tem essa confusão mental, de quem não entendeu essa realidade, de quem sofre com algo nesse sentido, mas a gente não vai deixar de se posicionar, porque posicionamento também é amor. Amém? A quinta verdade está também aqui no versículo 26. Não, desculpa, o 28, não também. Aqui no crescer e multiplicar. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Deus deu para o homem e para a mulher essa capacidade que ele tem de gerar vida. Nós podemos gerar vida. Então, nós somos diferentes um do outro, o homem e a mulher, e nós somos complementares. E a verdade é que você consegue perceber que nós temos em nós sistemas completos. Então, o nosso sistema respiratório, para o nosso ar circular, é completo em nós. Nosso sistema digestivo é completo em nós. Nosso sistema, eu não vou saber todos os termos, médicos me ajudem. Sistema homeopático, de funcionamento de rim, de fígado, tudo é completo. Mas a fecundação, a fertilidade, Deus colocou uma parte no homem e uma parte na mulher. Exatamente com essa intenção de que somente com a junção dos dois, a fecundação, a multiplicação, a procriação pudesse acontecer. Então, nós somos complementares. Quando a gente olha, o homem tem um jeito de funcionamento bem específico, né? Mas nós também temos um nosso. E a gente se complementa, não é uma guerra.
Essa ideia de guerra entre os sexos está aqui. Não aconteceu desde quando o feminismo iniciou ou quando as mulheres eram perseguidas ao longo da história. Aconteceu aqui no Éden. E o nome dessa guerra é pecado. E qual que é a intenção de Deus? Essa complementaridade. E Ele colocou ali o casal como a coroa da criação. Mas eu queria se ater com vocês em algumas características nossas que são bem comuns a todas as mulheres, que não nos coloca numa caixa, mas que é uma realidade expressa na criação. Então, nós somos geradoras de vida, e essa gerar vida pode se expressar de diversas formas. A gente é mais sensível aos detalhes, não tem muita coisa, quem já é casada aí, que você fala para o seu marido, e aí, você viu isso? Você reparou isso? Não vi nada. A gente tem uma sensibilidade de ler ambientes, de discernir coisas, que parece que eles ficam meio desapercebidos. Então, esse cuidado na nossa família é uma expressão de Deus para nós. A beleza. Quando a gente olha para o corpo de um homem e de uma mulher, os dois são belos. Mas a nossa forma, o nosso corpo, o jeito como Deus nos criou, a nossa aptidão por sermos cuidadosas, gostarmos de maquiar, de se vestir, de decorar a casa, de aconchegar ambientes, é uma expressão de Deus que Deus colocou na mulher. O aconchego, a nutrição. Então, a gente tem útero para gerar, a gente tem esse superpoder de gerar vida. E a gente tem os seios que produzem leite materno para o bebê, que a gente não precisa comprar no mercado, algumas não conseguem, precisam comprar, mas já tem. Deus faz o nosso próprio corpo gerar nutrição. Então, mulher, você tem um papel de nutrir a sua família, de aconchegar sua família, de trazer beleza, de organizar os ambientes, trazer esse aconchego. Isso são coisas que são, assim, explícitas na criação. Mas eu queria dizer que o mundo caiu. Houve a queda, a gente leu, e o pecado entrou no mundo. E nós, embora já redimidas por Cristo, nós só vamos viver o pleno efeito, como era no Éden antes da queda, depois da segunda volta de Jesus. Então a gente enfrenta os efeitos desse pecado. E aí a gente pode ser tentada a querer definir, a querer colocar... Só descer aqui. A querer colocar uma lista de coisas para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mas a gente não pode também engessar isso. Então, que fique claro no seu coração, você é a imagem de Deus. Você é necessária, você é aliada, você é complementar, você é geradora de vida. Quando a gente entrega a vida para Jesus, gente, o nosso útero vai junto. Então você dá ele para o Senhor, não é mais você quem diz quantos filhos você vai ter, é o Senhor quem diz. E eu não estou dizendo que é para você ter 12. Você vai orar, porque cada um foi criado de uma forma bem específica por Deus, e Deus vai dizer a cada uma quantos vai ter. Eu, no meu terceiro, eu falei, Deus, conta aqui para mim, por favor. Quantos são? Porque se o Senhor falar que é 10, a última palavra é do Senhor e vai ser 10. Porque se dependesse do meu marido, seria 10 ou mais. Mas se o Senhor disser que é 3, vai ser 3. E Deus me falou comigo, me trouxe plena paz. Para você são esses 3, e você não vai deixar nenhum deles se perder. E eu senti essa paz, e eu tinha vários problemas de saúde já. Eu tinha uma diástase bem grande, eu tenho uma hérnia na coluna, então o abdômen
bem frouxo, descompensava mais as costas, e eu tenho um problema no olho que se agrava com a gestação e a amamentação, então estava só o coió, a mulher. Falei, Deus, se continuar, eu não sei o que vai ser de mim, mas se o Senhor disser que é para eu continuar, eu continuo. Então, cada uma tem a sua particularidade, não tem um padrão. Porque a gente tem visto hoje na internet, vocês já viram várias vezes, o pai e a mãe idosos. E isso sim é o Éden. Isso sim é se multiplicar. Quem tem um não está fazendo trabalho direito. Não é verdade, porque Abraão teve um só. Na verdade, era para ter um só e teve dois, né? Então, assim, até isso tem que tomar cuidado. Então assim, Deus tem um número de filhos específico para você. E mesmo você que não pode gerar, você pode gerar vidas através de outra forma, através da adoção, através de discipulado, de vidas espirituais que você ganha para Jesus, vidas espirituais que você ganha da sua família, crianças que são seus sobrinhos, que você discipula, que você fala de Jesus para elas. Não tem uma única forma, não tem uma quantidade certa. A gente pode ser livre desses pesos que as pessoas têm trazido sobre nós. Então, dito isso, agora eu quero falar com vocês de algumas realidades que têm distorcido a imagem de Deus colocada em nós, desde a criação. Lê comigo aí o verso 15 de novo. Ó. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, gente, nesse momento o pecado entrou no mundo e os teólogos chamam essa sequência de castigos que a serpente, o homem e a mulher recebem de maldições redentivas. Por quê? Eu não vejo Deus castigando eles, mas eu vejo Deus constatando para eles, vocês fizeram isso, vocês estragaram tudo, e essa é a realidade que vocês vão viver a partir de agora, com esse conhecimento do bem e do mal, com esse pecado existindo. E aí ele diz para a serpente, esse verso que a gente falou, ele estava se dirigindo à serpente dizendo, eu farei inimizade entre você e a mulher. E eu queria dar uma ênfase nisso, porque presta atenção no que eu não estou dizendo, tá, gente? Eu não estou dizendo que o diabo gosta do homem e odeia a mulher. Não é isso que eu estou dizendo, porque isso seria uma heresia. Mas é fato que há uma inimizade, há um ranço do diabo com a gente. E isso foi declarado pelo próprio Deus. E isso é a razão do porquê, historicamente, as mulheres foram oprimidas, subjugadas. O diabo detesta os homens, eu anotei aqui, mas ele odeia as mulheres. Então, assim, o diabo não está contente nem com o homem, nem com a mulher. Na verdade, o que ele quer é desfigurar mesmo nossa identidade para que a imagem de Deus não seja expressa no mundo. Então, tanto o homem quanto a mulher são um alvo do mal, tanto o homem quanto a mulher estão num campo de batalha espiritual para expressar Deus, mas tem sobre nós um peso maior, que vem desde a queda. Infelizmente, a verdade é inegável. O machismo, a misoginia, a opressão à mulher é algo real desde toda a história depois da queda até os dias de hoje. Isso é real. Nos tempos bíblicos, as mulheres não valiam muita coisa no contexto em que Jesus veio. Homens tinham a liberdade de castigar fisicamente as suas mulheres, assim como ele fazia com os seus filhos. Teve um imperador que recebeu um ok do Império Romano para matar a sua própria mulher.
um direito de chegar a assassinar a própria esposa. No mundo romano, as mulheres não eram consideradas como testemunha válida no tribunal, e o contexto religioso da época carregava uma culpa muito maior da mulher por conta da queda. Então, os judeus responsabilizavam a mulher pela queda. Grande parte do mundo antigo era influenciada por filósofos que objetificavam a mulher. Os gregos categorizavam as mulheres. Então, eles tinham assim uma mulher para cada necessidade que eles precisavam sanar. A poligamia, o casamento de um homem com muitas mulheres, nunca foi plano de Deus. E isso causou uma confusão histórica enorme. Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Essa é a vontade de Deus. E o pecado desfigurou. É como se Deus fosse o engenheiro, o arquiteto que vai lá, faz o desenho. E o pecado é como o pedreiro que sai executando tudo errado fora da planta. É isso que estava acontecendo. No período intertestamentário, teve um cara chamado Jesus ben Sira. Ele era um aristocrata judeu. Ele era um fariseu que ficava lá nas sinagogas. Isso aconteceu nos 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento. E ele escreveu um livro com a intenção de ser colocado na Bíblia. E ele tinha uma ótica extremamente sexista. Ele escreveu assim, é melhor a malícia do homem do que a bondade da mulher. A mulher é causa de vergonha e censura. É muito real, gente. 200 anos antes de Jesus nascer, um outro Jesus, que era um nome comum na época, escreveu, um fariseu, isso a respeito de uma mulher com a intenção de incluir na Bíblia. Mas a Escritura é santa e totalmente guardada por Deus. E foi considerado como um livro apócrifo. É assim que se pronuncia mesmo, as teólogas? As teólogas, por favor, os universitários. E não foi incluso nas Escrituras. Mas isso é para vocês verem como era real esse contexto. Saiu, gente. Como era real esse contexto, como isso acontecia. E a mulher vivia carregando essa culpa. E até elas se viam assim. Porque no episódio ali de Marta e Maria, quando Marta chega criticando, o que você está fazendo aí aos pés de Jesus? Vou deixar porque é outra parte. Cadê a Vivian? É outra pregação. O que você está fazendo aí aos pés de Jesus? Porque as mulheres não tinham direito de estudar, nem de sentar perto de homens que estavam estudando. Elas também se viam dessa forma. Elas também se sentiam culpadas. Em muitos momentos elas se sentiam dignas desse fardo que elas carregavam. Recentemente teve um pastor, eu não vou falar o nome porque eu não sou do alvoroço, mas ele disse que a mulher tem um potencial pecaminoso e de engano maior que o homem. E isso é mentira, gente. Homem e mulher são caídos. O homem teve a sua responsabilidade. Eva não enfiou a maçã goela abaixo do homem. Ela falou, come, e ele pegou e comeu. Então ele consentiu, ele também pecou. Ambos caíram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É igual. E essa briga é tão besta. Em Coríntios 1:11, se não me engano, diz que nem o homem e nem a mulher é maior. Nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Porque a primeira mulher saiu de um homem, mas depois disso, todos os homens nascem do ventre de uma mulher. Então a gente precisa um do outro, gente. Não tem ninguém que é maior e ninguém que é menor. Então nós não somos as
as senhoras da verdade e o homem é o nosso mal. Não, quem é o mal é o pecado. O mal tem um nome, pecado. Tem um diagnóstico. O diagnóstico para a maldade no mundo é pecado. E a única cura é Jesus. E aí, gente, é nesse contexto que Jesus chega. E mais do que isso, grandes homens de Deus, pais da igreja, homens considerados homens de Deus, pais da igreja, proferiram muitas frases que ficaram registradas como fonte. Eu trouxe aqui algumas frases de um livro. Para eu ler para vocês, ó. Deus manteve a ordem de cada sexo, dividindo os negócios da vida em duas partes e atribuiu os aspectos necessários e benéficos ao homem e os menos importantes e inferiores à mulher. João Crisóstomo. Outra frase. A mulher foi dada ao homem, mulher que era de pouca inteligência. É lógico que nós não era tão inteligente, nem podia estudar como que ia ser, né? E que talvez ainda viva mais de acordo com seus impulsos da carne inferior do que pela razão superior. Não fosse por causa da procriação, não consigo pensar em nenhuma razão para a mulher ser feita como auxiliar do homem. Sabe quem disse isso? Agostinho. Outra frase. Por esse motivo, a lei eterna de Deus, que fez o sexo feminino sujeito à autoridade dos homens, fez com que todas as mulheres nasçam para se reconhecerem como inferiores em consequência à superioridade do sexo masculino. Sabe quem disse isso? João Calvino. Homens que são pais da igreja, a gente vai estudar a história da igreja e a gente admira, porque foram homens usados por Deus. Mas estava tão incutido essa inimizade que Deus constatou que haveria entre o diabo e a mulher, que por muitos anos nossa identidade ficou totalmente distorcida. Outra frase. Essa metáfora mostra que, para sua esposa, ele, o homem, é o cabeça de um corpo natural, tanto mais eminente no lugar, quanto também mais excelente em dignidade. Em virtude de ambos, ele é governante e governador da sua esposa. William Migold. Então, gente, esse é o contexto cultural que vem. Então, a gente saiu lá da Sara respeitada como uma patriarca, bem ali próximo ainda da queda, Miriam como uma profeta respeitada, e aí anos se passaram e quando Jesus chega, esse é o contexto. A mulher subjugada, a mulher perseguida, a mulher privada de seus direitos, ela não tinha direito de ter propriedade. E aí o que eu preciso falar para vocês, Nath, quanto tempo me falta? O que eu preciso falar para vocês é uma realidade espiritual que eu vejo nesse tempo e que a gente precisa se atentar a elas. E Deus me impulsionou a abrir os olhos de vocês para isso. A gente tem, de um lado, o feminismo, que é uma porta de fuga que a mulher correu para se salvar desses efeitos. E a gente tem também um estereótipo de mulher mais conservadora, que também foi outra porta que a gente abriu para correr desses efeitos do pecado. Mas que nenhuma delas realmente nos salva. O feminismo é uma realidade do nosso tempo. Quem tem mais de 40 anos aqui não conhece o mundo sem um feminismo. Talvez você olhe para mim e fale, Jéssica, eu nem sei o que é isso.
Eu nem sei o que é esse movimento, eu nem sou ligada a isso. Mas você ouviu da sua mãe, mulher não pode depender de homem. Mas você ouviu da sua mãe, você tem que ter uma carreira profissional para ser alguém na vida. Mas você ouviu da sua mãe, a mulher tem que ser independente. E que ferida que está por trás disso, gente? A gente, em resposta a um pecado cometido contra as mulheres, estamos dando uma resposta pecaminosa a esse pecado. O feminismo é isso. E é uma verdade pincelada ali para ocultar a mulher sendo totalmente desviada do seu propósito. Então, assim, se você me perguntar, Jéssica, uma mulher pode ser cristã, pode ser chamada cristã e ser feminista? Tem algum ponto que liga? Tem um ponto que liga. Deus, assim como o feminismo, se ira contra toda injustiça realizada contra a mulher. Deus tem isso em comum com o feminismo. Mas ele tem muitas outras coisas contra. E ele é contra tudo aquilo que tira a imagem dele da mulher. E aí, no feminismo, a gente tem um discurso de que o problema é o homem. E o homem não é o problema, o pecado é o problema. Um discurso de que os trabalhos domésticos são desprezíveis. Que cuidar do lar é uma escravidão, que cuidar da sua família é perca de tempo, que engravidar deve ser evitado de qualquer forma, quando isso não é a vontade de Deus para nós. Mas isso está sendo incutido nos nossos corações, mesmo que você não leia artigos sobre o feminismo, isso está entrando no seu coração e na sua cosmovisão, de ver outras mulheres e de se auto-enxergar. E Deus está nos chamando, volta. Lá no Éden, o acesso que o diabo tinha à mulher era através de um animal. Ele usou ali uma serpente. E hoje, qual que é a janela? Qual que é o acesso que o diabo tem a nós? Eu ouvi uma pessoa falando que se divorciou e foi procurar uma outra pessoa porque viu um gatilho assistindo uma série e abandonou o seu casamento e os seus filhos. Está nas séries, está nas páginas que você segue. Eu sigo algumas propositalmente, se você for checar lá no meu Instagram você vai ver, mas é para ver a barbaridade que é, o quanto o mundo quer desfigurar a imagem de Deus em nós através dessa confusão que ele traz. Então, não, gente, a gente não precisa do feminismo. A gente cantou aqui, troco minha justiça pela sua, encontrei a ti. Você confia que ele é suficiente? Não tem ninguém mais interessado na nossa justiça do que o próprio Deus. Quando Deus vê uma filha dele sendo estuprada, a ira de Deus arde contra isso. E a gente não precisa do feminismo para acertar as contas. Quando Deus vê uma criança sendo abusada, a ira de Deus arde contra isso. A ira de Deus arde contra todo o pecado, inclusive quando uma filha é morta dentro do ventre de uma mãe. Essa é a verdade. Jovens, não se deixem enganar. Eu fiz uma faculdade que isso foi incutido na minha mente, de que as mulheres eram oprimidas, eram perseguidas, eram subjugadas e que a gente tinha que dar uma resposta a isso. Cadê o seu senso crítico, mulher?
O meu senso crítico é Jesus. É Ele quem me justifica, é Ele que julga todas as injustiças e Ele é suficiente, gente. A gente não precisa do feminismo. Se a gente se intitula feminista, é porque a gente não tem consciência de que o Evangelho e a obra redentiva é suficiente. E de outro lado, a gente tem um conservadorismo. Muitas páginas no Instagram. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher. O seu Instagram é um campo de guerra. Cuidado com quem você coloca lá. Você pode estar colocando um canal pelo qual a serpente vai falar com você. Um canal pelo qual, lentamente, a sua visão de mundo vai sendo formada não através do que Deus diz a seu respeito. Então, fique muito atento com quem você convive, quais são as amigas, o que está sendo ensinado nas universidades, nos filmes, na mídia, no Instagram. Gente, Deus está nos despertando. Nós somos as mulheres do último tempo. E nós precisamos estar atentas. Da última conferência para cá, houve muitos divórcios, muitas traições, muitas famílias destruídas, muitas mulheres que se perderam no seu propósito, mas nós não vamos ser essa, porque a verdade de Deus é a verdade plena na minha vida. Se Ele diz que eu tenho um homem só, para mim não existe outros homens, não existe outras possibilidades. Se Ele diz que Ele quer um casamento único, Ele quer um casamento único. Se Ele diz que Ele odeia o divórcio, eu também odeio o divórcio. Se Ele diz que os meus filhos são dele, os meus filhos são dele, e eu vou até o fim nessa verdade. Quem você tem ouvido? Quais janelas você tem aberto? A gente precisa ficar atentas. E aí a gente tem de outro lado um padrão de conservadorismo. Falei isso no começo. Nós somos mais essencialmente do lado, deixa eu ver, direita e esquerda. A gente é mais desse lado aqui, né? Tomara que não tenha esquerdistas aqui que já esteja me odiando. Mas a gente é um pouco mais desse lado aqui. Mas nós não somos definidos por esse lado aqui. E aí a gente tem visto um movimento dessa família perfeita. E talvez a gente não erre tanto lá do lado de cá. Mas a gente está sendo também enganadas do lado de lá. Porque a gente está criando um ambiente que o casamento é tão venerado que a família virou um ídolo dentro dos nossos corações. Então a gente tem uma normatividade humana, regras humanas para dizer a mulher é isso. A mulher bíblica, ela dá check nisso, 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 nisso e não pratica isso. E aí as mulheres estão sendo colocadas numa forma, espremidas. Eu vivi esses dois lados, esse oposto. Eu me lembrei hoje de manhã orando, e Deus falou comigo, Jéssica, você se lembra? Aquele dia, você ajoelhada na sua cama, e você me dizendo assim, Deus, eu estou te pedindo um emprego na minha área de formação, eu estou te pedindo algo digno. Só que eu não enxergava que eu estava pedindo um ídolo para o meu Deus. Então, mulheres, coisas muito boas podem se tornar um ídolo e podem sorrateiramente nos afastar da verdade da palavra de Deus. E a melhor coisa que Deus pode fazer por nós, gente, é nos livrar dos nossos ídolos. Hoje Deus falou, Jéssica, sabe aquela carreira acadêmica, aquela profissional que você almejava tanto ser? Você não foi aquela. Mas eu nunca te deixei faltar o pão. Eu nunca te deixei faltar a provisão. Eu nunca te deixei faltar tudo o que você precisava para hoje você enxergar
que não era aquilo que te definia. E às vezes a gente se define, gente. Eu só sou uma mulher digna se eu for casada. Eu só sou uma mulher digna se eu tiver filhos. Eu só sou não. A sua dignidade é Cristo. Ele é suficiente. E aí essas regras humanas vêm para tentar maquiar, sabe? Um jeitinho da gente pecar do outro lado, inverter as ordens do outro lado. E aí essa bolha religiosa mais conservadora, o que eles pregam? Basicamente uma idolatria familiar, uma desvalorização da vida pública. É específico comigo, gente. A minha carreira profissional era um ídolo para mim, mas mulher, Deus te quer sendo uma expressão da sociedade. Deus também te quer no mercado de trabalho. Deus também te quer sendo um instrumento de provisão e cuidado da sua casa. Você é um instrumento de Deus para Ele. E aí, esse conservadorismo tem pregado: as mulheres têm que ficar no lar. E aí eu vi o pastor Iago Martins dizendo: eu queria ver, para quem diz isso, ver a realidade de uma mulher lá no interior do Ceará, que o marido não tem outros meios de ganhar mais que um salário mínimo e que eles têm vários filhos para sustentar. Então, até nos livros que fala sobre o feminismo, que vem muitos do contexto norte-americano, que é outra economia, que é outro funcionamento, eles trazem esse peso sobre a mulher de que a mulher não deve estudar, não deve trabalhar e deve se dedicar exclusivamente ao lar. E aí eu fico imaginando uma mãe que precisa sair no dia seguinte para trabalhar, lendo aquilo e se sentindo horrível. E aí, esse perfil ideal está trazendo um peso sobre a mulher que a própria Bíblia não colocou. A gente tem a mulher de Provérbios 31 e ela trabalhava, e não pouco, ela era comerciante, ela trazia alimentos de navio, ela fazia cinto, ela fazia roupas, ela dava ordem às empregadas, ela trabalhava em muito. Aonde está na Bíblia que a mulher não pode trabalhar? Você vai ver o contexto da sua família. É muito bom se você pode ficar em casa no período dos seus filhos pequenos, discipular eles de perto nessa primeira infância, que eles são uma massinha mole. Do jeito que você modela, ela fica e depois já vai endurecendo, você já não consegue modelar mais. É estratégico. Eu hoje trabalho, me organizei para trabalhar de um jeito que eu pudesse estar presente. É muito importante. Nós não podemos, como mulheres de Deus, ter filhos e terceirizá-los. Pai, mãe, os avós, cuidem. Escola, cuidem. O papel de evangelizar o seu filho é seu. Aí não adianta na adolescência você reclamar. Não está. Porque você não ensinou ele a amar Jesus. Nesse caminho da escola, eu conversando com as minhas meninas, eu falei para elas: escuta aqui, vocês duas, que o pequenininho estava em casa e não entende ainda, né? Mas entende já um pouco também. Eu falei assim: se eu morrer amanhã, presta atenção no que eu estou falando. Tem uma coisa que eu preciso que vocês saibam. Não tem nada, nem ninguém que vocês devem amar mais que o Senhor. A identidade de vocês não está no mérito do que vocês fazem, no quanto vocês são boas na escola, do quanto vocês desenvolvem as atividades que te dão. A identidade de vocês não está em se casar e ter filhos, embora a família seja um projeto de Deus.
A identidade de vocês está em Jesus. E se eu morrer amanhã, eu preciso que vocês saibam dessa verdade. Gente, a gente não pode perder tempo, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Se você é uma mãe que precisa sair para trabalhar, para pôr o pão na mesa, saia, sabendo que você está fazendo isso por eles. Mas quando você voltar, esteja presente naquele lugar. Discipule os seus filhos. Nós somos a geração do fim dos tempos. Nós precisamos prepará-los para essa realidade. Mulher, você não vai ser salva tendo um bom casamento. Você não vai ser salva tendo muitos filhos. Mulher, você não vai ser salva se dedicando exclusivamente ao lar. Mulher, você não vai ser salva pelo seu jeito de vestir modesto. Mulher, você não vai salvar os seus filhos fazendo homeschooling. Não é isso que te salva. Embora esse seja um jeito muito bom de se viver, se você conseguir tudo isso, ok. Não são coisas que não são a vontade de Deus para a nossa vida como mulheres. Mas mais do que isso, essa não deve ser a nossa segurança. A nossa segurança é Jesus. A gente vê nesse contexto de uma idolatria do casamento, de jovens se entregando a qualquer pessoa. Estou tão apavorada que não importa se é viciado, se não é crente de verdade, é a minha chance de ter um casamento. Não caia nessa, moça. Idolatria é amar mais algo criado do que o próprio Criador. A família não é um fim em si mesmo. A finalidade da família é expressar a glória de Deus. A nossa finalidade não é ser uma imagem, mas é expressar uma imagem. E essa imagem é a glória de Deus. A gente corre muito risco de sair, de idolatrar. Então, desse lado a gente corre, esquerda. Desse lado a gente corre e o casamento deve ser evitado a todo custo. Os filhos são um castigo e o bom é ser independente, o bom é conquistar a sua carreira profissional. Aí a gente corre por outro lado e fala, a sua identidade está no casamento. Se você é estéril, você não é uma mulher digna. Se você não fica no lar, você não está cumprindo a palavra de Deus. Você vê como é muito fácil a gente correr de um extremo para o outro? Em Mateus 23, capítulo 23 ao 25. Capítulo 23, versículos 23 ao 25. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. É muito fácil a nossa falsa religiosidade estar em coisas externas. Você vê como é específico dar dízimo do cominho. E às vezes a gente é tão excelente no exterior, mas o interior está tão distante de Deus. A gente deixa fora do copo bem bonito, bem apresentável, mas dentro está imundo. Não adianta nada a gente ter comportamento de evangelho, mas isso não ser interno. Sem evangelho de fato, é religiosidade, é idolatria. Um casal se casa, lindo, casal virgem, se guardou, casou, se tornaram uma só carne, Deus uniu, mas se tratam com desrespeito. Mas agem o tempo todo com egoísmo no casamento.
vivem tendo olhar para: será que eu não posso ter uma oportunidade melhor? O exterior está muito bonito, mas o interior é podre. Deus quer o cuidado com o interior. Ele não quer um comportamento de evangelho, Ele quer um interior de evangelho. Ele quer vida real acontecendo na sua casa, na sua família. Pais fazem homeschooling, se sacrificam lá e tal, mas há um abismo entre eles e os filhos, porque eles fazem isso com aspereza, arrogância. Adianta, gente. Isso é a obras sem fé. Obras muito lindas, mas que não revelam um interior condizente a elas. E, gente, a gente só vai conseguir pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa se embriagar do Espírito. Sabe o que é se embriagar? Perder o controle, perder a direção e entregar para alguém superior a você, que pode realizar essa obra. Nós não conseguimos, gente. Naquele contexto em que Jesus está lá e chega um pessoal arrastando uma mulher. Essa mulher foi pega em adultério, e agora? O que o Senhor vai fazer? Deus odeia o pecado. O pecado mancha a santidade de Deus, então ela não tem como ser manchada. O que Jesus fez ao acolher aquela mulher e dizer: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele estava falando assim: ninguém é suficiente para pagar essa dívida. Eu só consigo. Eu sou o único que podia apedrejá-la, mas eu resolvi perdoar. É uma obra que só Ele pode fazer, a gente não consegue fazer com a força dos nossos braços. E aí, nesse contexto, a gente cria um perfil ideal de mulher que traz regras que nem na Bíblia estão. Você não acha em lugar nenhum da Bíblia aquele cheque para ser uma mulher bíblica, mas não está na Bíblia. A gente tem ouvido muito, mas tem ouvido pouco daqui. Sabe essa confusão que tem? A gente não teria se a gente se voltasse para a palavra de Deus. Mulheres, a gente não tem que estudar só Provérbios 31. A gente tem que estudar a Bíblia toda. Senão a gente se torna analfabeta em outras doutrinas. É a Bíblia toda. A gente não tem que saber só do nosso papel feminino. A gente tem que saber do Evangelho. É Ele que nos salva. E a gente cria uma forma de mulher, um perfil ideal, que muitas não se enquadram e aí até não gostam, sabe? Esse negócio de ser mulher é coisa chata. Não, você tem que amar ser mulher, porque foi assim que Deus te criou uma mulher. Ele decidiu quando você estava sendo gerada no útero da sua mãe, para cumprir o papel que ela tem que cumprir, ela vai ser uma mulher. Só que aí muitas, a Francine Veríssimo, fala em seu livro Ela, a Imagem dele, sobre um conceito. Ela traz um nome, ela cria um nome para essa definição de um perfil ideal. E ela fala sobre feminilidade exclusiva. Ela diz que essa tendência de feminilidade exclusiva deixa de fora irmãs que não cabem perfeitamente no modelo. Esposa, dona de casa, mãe de muitos filhos, e que de preferência são românticas em seu estilo e tímidas e quietas em sua personalidade. O nome do capítulo é Deus de Criatividade e a Feminilidade Exclusiva. Como pode um Deus tão criativo? Tem muita diversidade de vida acontecendo. Não tem como todas caber numa forma só, e por isso
que muitas não se identificam com esse padrão e aí não gostam. Mas a verdade são padrões que trazem peso, mas que não estão nas Escrituras. Jesus escolheu Maria, ainda solteira e sem filhos. Depois desse silêncio de 400 anos, Deus se revelou primeiramente assim, para ter 3 mulheres quebrando esse silêncio. E a primeira foi Maria, e ela era uma solteira. Nesse tempo, você não vai ser mulher digna quando você casar, não. Você já é mulher digna agora. Você já está vivendo a plena vontade de Deus agora. Não é só no casamento que você vai se tornar alguém, você já é alguém. Você é alguém à imagem e semelhança do Deus vivo. E Maria não era casada e ela não tinha filhos e ela foi contemplada pelo Senhor. Deus escolheu Isabel, que era uma casada, idosa e estéril. Está vendo como Deus não é um Deus exclusivo, Ele é um Deus inclusivo. Então essa feminilidade está longe da identidade que Deus colocou em nós. Ele escolheu Ana, que estava ali esperando, ansiosa pelo Messias. E sabe o que Ana era? Viúva. Mulher, se você perdeu o seu marido já, seu valor não se foi com o seu marido. O seu valor é Cristo. E Jesus se revelou à mulher samaritana no poço, que era uma divorciada várias vezes. E a comissionou para ser uma pregadora do Evangelho. Se por uma fatalidade da vida você se divorciou, você não perdeu o seu valor, mulher. Nosso valor está em Cristo. Eu queria saber se Débora e Jael, como que elas iam se sentir nesse perfil ideal. Uma juíza de voz forte, provavelmente uma colérica que colocava ordem no ambiente que liderava, porque não tinha nenhum homem para fazer isso. E está na Bíblia. Nossa, ela já não é uma mulher. Débora não é uma mulher bíblica. E Jael, que cravou a estaca na cabeça do cara que fugiu lá. Sabe essa feminilidade pintada? A gente precisa conhecer mais as Escrituras. Deus tem um jeito de nos salvar. Se a gente correr para a direita ou para a esquerda, não vai ser suficiente. Nós trocamos nossa justiça pela dele. Nós o encontramos. Nós renunciamos tudo, nós deixamos tudo para trás. Tudo, nada é maior na nossa vida do que o Senhor. Essa é uma realidade. A gente estava cantando aqui, é lindo cantar, mas essa é uma realidade no nosso coração, mulheres. Muitos homens não nos perdoaram. E a história da mulher revela isso. Mas a gente precisou de um homem para nos salvar. E esse homem é Jesus. E o jeito de Deus de nos salvar é Cristo. Não tem outro jeito. Tem uma autora que diz que não é de se espantar que as mulheres foram as primeiras no berço. Maria e Isabel lá, as duas, tendo aquele encontro quase que pentecostal, de agir do Espírito Santo. E era Jesus ali. E eram duas mulheres. Ele nos perdoou. Sabe qual foi o momento que Ele nos perdoou, gente? Pelo pecado de Eva, que seria nós se nós estivéssemos lá.
Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso faz menção à serpente dando um golpe em Jesus, apontando para a cruz. Mas Jesus iria esmagar a cabeça da serpente, todos os efeitos do pecado e do engano. E ele diz: é do seu ventre, Eva, eu te perdoo. Eva, é do seu gerar que vai vir o Salvador. Eva, eu te incluo no plano redentivo. Mulher, você não deixou de fazer parte por causa do teu pecado. Mesmo pecando, você continua sendo igualmente digna, porque a minha imagem está em você. Ninguém pode te tirar isso, e eu também não tiro. E ali o proto-evangelho já foi anunciado, é ali que começou. E Jesus poderia ter vindo de muitos jeitos. Ele poderia surgir do nada, ele poderia vir de helicóptero, nem tinha, mas eu já poderia criar. Ele podia vir de disco voador, olha quanta heresia. Deixa! Mas Deus escolheu o ventre de uma mulher. E aí Jesus foi um gentleman, um homem como nenhum outro. E no meio de uma sociedade que oprimia as mulheres, Ele as curou, Ele as amou, Ele as comissionou, Ele as trouxe para perto. Ele não era o Jesus Ben-Sira, Ele era o Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele nos perdoou e Ele incluiu as mulheres na história. Ele permitiu que as mulheres se sentassem aos pés e o ouvissem. Ele perdoou os pecados delas, os libertou. Ele reafirmou a vontade de Deus para o casamento monogâmico, o divórcio como a última opção, a última porta a se sair. Ele é a resposta, gente. Ele é o Salvador. E Ele nos olha com amor nessa tarde. E Ele diz: filha, se lembra de quem você é. Para de ficar correndo de um lado para o outro. Se coloque em pé comigo. Não tem porta que você possa correr e se salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por favor, ensinem isso para as filhas de vocês e para os filhos de vocês. Por favor, fechem as janelas de conversação com essas vozes que tentam ficar apagando a imagem de Deus em nós. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, pela sua obra redentora. Obrigado, Pai, porque o Senhor é suficiente, porque o Senhor nos incluiu, o Senhor nos redimiu. O Senhor não cansa de devolver a sua imagem e semelhança a nós. Oh Deus, nós renunciamos todos os ídolos do nosso coração nessa tarde, nós destronamos todos eles. O Senhor é o único. Só o Senhor pode nos salvar. Deus, nos prepara, Deus. Por favor, Jesus, não nos deixe ser enganadas, não nos deixe perder o Senhor de alvo. Faz-nos voltar, Senhor, faz-nos voltar.
Nos ajuda a fechar todas essas janelas de conversa com o inimigo das nossas almas. Nos ajuda a amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia. Nos posiciona, levanta cada uma dessas mulheres como guerreiras, exército de Deus, aliadas da grande comissão, preparando o caminho para a segunda vida de Jesus. Por favor, Jesus, nos usa, nos inclui na sua história, Senhor. A nossa vida é para a tua glória, Jesus. Nós nascemos para isso, Pai. É o Senhor quem tem a última palavra e nós renunciamos, Deus, toda imagem de salvação que não seja o Senhor, Pai. Nos lidera, nos governa, toma o seu lugar. Nós te entronizamos em cada mente e coração. Nós ordenamos, sofismas caiam por terra em nome de Jesus. Todas que estão aqui são filhas de Deus, a sua imagem, a sua semelhança, e nós não abrimos mão disso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos colocar a nossa identidade em nada que não seja o Senhor. Nos livra, Deus, dos nossos ídolos. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe.